Oi, gente, bom dia, tudo bem? Queria aproveitar que esses queridos ainda estão aqui, fazer uma menção honrosa hoje a esse grupo de adoração. Vocês sabiam que eles se encontram toda semana para ensaiar? Deus abençoe vocês, viu? Deus hoje falou comigo muitão, bem muitão, de verdade. Obrigado pelo coração e pela disposição de vocês em adorar a Deus e levar a gente em adorar. Deus abençoe vocês, foi bem especial hoje. E aí, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Hoje a gente continua a série Tabu, Reflexões. Thaís, eu quero te dar um abraço em especial. A gente continua a série Tabu, reflexões sobre a cruz, a sociedade, a vida em sociedade e a nossa cultura. Domingo passado nós refletimos juntos sobre dois tabus que imperam na nossa comunidade. Como comunidade de fé, a gente parou para refletir um pouco sobre o quanto a religiosidade e o legalismo têm imperado em nossas comunidades e como a nossa comunidade tem sido afetada pelo legalismo, pela religiosidade. Como é que essa dinâmica tem sido no nosso meio? Como é que a gente tem lidado com isso? E quais as consequências, o que acontece quando esse tabu e essa religiosidade são colocados no meio da nossa comunidade de uma forma expressiva e de uma forma que tem consequências ao longo da nossa jornada como comunidade. E nós refletimos sobre isso e nós vimos como Jesus lidou com isso. A gente viu também que isso é um assunto antigo, que Isaías já tratou disso. Lá em Isaías, no capítulo 1, ele já fala sobre isso e ele, na versão a mensagem, até o título é Chega de Jogos Religiosos, e a gente observou que esses jogos religiosos eles existem desde sempre, nesse nosso contexto como comunidade de fé. E nós pensamos e refletimos sobre isso, sobre como a gente precisa se posicionar, como que a gente precisa lidar com isso, o que a gente precisa fazer e qual é o nosso papel quanto comunidade sobre isso. Já está lá no YouTube e quem perdeu pode ver lá. Hoje eu quero convidar você para, junto comigo, a gente continue refletindo, que a gente continue colocando a nossa massa cefálica, a nossa massa cinzenta para pensar, para a gente refletir e pensar sobre um tabu que a gente fala pouco, talvez porque seja um tabu, e que a gente às vezes, será que eu devo ficar falando sobre isso? E hoje eu quero chamar você para refletir sobre a nossa condição humana de pecadores. Sobre o tabu do pecado. Sobre qual influência ele tem na nossa comunidade, como é que a gente lida com ele. Mas não vamos ficar só no pecado. Porque nós temos sido alvos do perdão e da graça de Deus. E essa graça que muitas vezes é tida até como um tabu também. Algumas religiões algumas igrejas usam a graça de uma forma deturpada, até para uma certa libertinagem. E muitas vezes eu me pego pensando sobre esse tema do pecado e reflito sobre como é que a minha existência
O que isso tem a ver diretamente comigo? Porque eu, desde pequeno, em igrejas, frequentando igrejas evangélicas, não, porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, né? Decorei um monte de versículo quando eu era criança. Mas na prática, como é que isso funciona? Quando eu paro e penso na questão da admissão do pecado, a primeira história que eu pensei é na história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa cheio de decisões, uma história muito conhecida nossa, e ele sai de casa cheio de decisões, cheio de convicções, e ele comete uma afronta ao pai dele, porque pedir a herança do pai com ele em vida não era uma coisa tão incomum naquela época. Você poderia requerer a sua herança do seu pai ainda em vida. Só tinham algumas condições para que isso fosse feito. A primeira condição é que você aceitaria ficar com apenas 1/3 da sua parte, dá 1/3 da herança, os outros 2/3, no caso, nessa história específica, ficaria para o outro filho. Essa era uma condição. Então como você estava requerendo antecipadamente, você ficava com uma parte menor. E um outro aspecto desse pedido é que, se você fizesse essa requisição ao seu pai, você não poderia ter o usufruto daquele dinheiro. Então pai, eu quero a minha herança e etc., mas você ainda não poderia pegar aquele dinheiro e usá-lo. Você só poderia fazer isso quando seu pai morresse. Então, aquele jovem, a maior afronta que ele poderia ter feito ao seu pai foi ter exigido que o pai entregasse o dinheiro para ele. Aquilo foi uma afronta ao seu pai. E aquele jovem, quando sai para gastar aquele dinheiro, na cultura, naquela sociedade, naquele lugar onde ele morava, ele tinha matado o pai. Imagine o pai que, perante os amigos, tem um filho que declarou a morte dele, porque ele exigiu que o filho entregasse a herança. Mas esse filho, no decorrer da história, se você ainda não conhece, depois você abra lá em Lucas e pesquise e leia a história do filho pródigo, mas esse rapaz, ele tem um clique, aonde ele tem a admissão do pecado, e ele cai em si e diz, bem, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o céu, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para eu ser atendido, para eu ser aceito como empregado, porque lá os empregados comem melhor. Nessa hora, esse jovem, ele tem uma consciência de admissão do pecado. Só que ele tem uma admissão de uma questão comportamental e de uma questão moral. Ele entende o mal que ele fez para o pai, declarando a morte dele. Então ele tem uma admissão moral e ele também tem uma admissão comportamental, porque ele tem a hombridade de voltar para casa e pedir perdão. E aí a história é muito bonita e a gente sabe como termina. O pai acolhe ele como filho de novo e não como empregado. Mas essa história traz para a gente essa questão do pecado comportamental e da questão moral do pecado. Mas o pecado, além dessas duas questões, eu queria trazer nessa manhã para a gente refletir junto, que o pecado como uma questão ontológica também, que tem a ver com a identidade, tem a ver com a natureza e tem a ver com a condição do ser humano. Alguém já disse que a diferença entre Deus e o homem não é moral, ela é ontológica. Porque o pecado não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Então,
além da questão moral e comportamental, que a maioria das nossas reflexões ficam nesse campo, eu quero nessa manhã te convidar a dar um passo a mais, que tem a ver com o que a gente é, tem a ver com a nossa natureza e tem a ver com o nosso ser. Então, o pecado, muitas vezes, não, poxa, eu furei o sinal vermelho. Isso é uma questão comportamental, ou, poxa, eu devia ter devolvido o troco e não devolvi. Isso é uma questão moral, mas vai além disso. Tem a ver com a nossa natureza. Tem a ver com o que a gente é. E aí eu quero perguntar para você, e que eu quero que você pense comigo, o que você pensa, o que vem na sua cabeça quando você pensa e quando você reflete sobre pecado? Como é que você encara isso? Você tem relativizado essas questões? Você tem encarado de frente? Você tem se permitido confrontar? Você tem se culpado? Será que esse é o caminho? Eu me culpo? Como é que você tem lidado com isso? Porque hoje em dia o balizador do homem é a sua própria consciência. Então, é difícil a gente entender e a gente ter consciência do confronto, do pecado. Porque se a minha consciência não me condena, se isso não me acusa, não, cara, isso não tem nada demais, isso era no tempo dos antigos. Isso é uma coisa, poxa, isso já passou. Na nossa sociedade hoje moderna, isso não tem mais tanto problema. Isso era um costume antigo. Será que a gente tem relativizado todas essas coisas? Como é que a gente tem lidado com isso? O pecado. O pecado, ele tem a clara pretensão de declarar a nossa independência de Deus. Quando eu peco deliberadamente, quando eu tomo a decisão, quando eu digo que eu vou fazer a minha vontade do jeito que eu quero e porque eu quero, deliberadamente eu estou declarando a minha independência de Deus. E a gente vira as costas para Deus como se a gente pudesse bancar a nossa própria existência. Sabe assim, não, eu posso bancar a minha existência, eu tenho condições de me bancar. Eu dou conta de mim mesmo, eu dou conta das minhas dificuldades, eu dou conta dos meus conflitos existenciais, eu dou conta da minha vida. O pecado, ele é essa declaração de independência. Nós rompemos o vínculo com Deus e nós dizemos assim, olha, Deus, quer saber? Eu dou conta dessa existência aqui. Eu dou conta disso. Eu não preciso da tua intervenção, eu não preciso de nada. Porque eu sou autossuficiente. Pesado isso, né? Porque a gente peca, como a gente tem a tendência de classificar pecadinho e pecadão, então não, o pecado é só um errinho. Não. Pecado não é só um errinho. O pecado é você dizendo para Deus, cara, eu me resolvo e eu me basto. E eu não preciso de ti. Cara, isso é muito louco. Porque eu sei que eu não me basto. Eu sei que eu não dou conta da minha vida. Eu sei que eu não dou conta da minha existência. Mas é isso que o pecado, é isso que você está declarando. É isso que nós declaramos com o pecado. Chesterton disse que quando se deixa de acreditar em Deus, passa a se acreditar em qualquer coisa. E é impressionante porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade
de acreditar em alguma coisa. Nós temos necessidade de depositar a nossa fé em algo. Em qualquer coisa. O homem sempre vai acreditar, sempre vai confiar em alguma coisa. Nós precisamos, nós criamos coisas, nós criamos seres, nós não damos conta da nossa existência. Você sempre vai precisar acreditar em alguma coisa, numa força superior ou em qualquer coisa que seja. Mas nós temos essa necessidade. E o pecado, com o pecado nós estamos trocando a verdade de Deus pela mentira. Nós estamos trocando uma condição de verdade por uma escolha de vida na mentira. E a experiência de Adão e Eva no Gênesis, ela é uma experiência sensacional, que trata do pecado original, que trata muitas vezes da nossa identidade. Mas pensem comigo, vamos refletir sobre a história de Adão e Eva. Adão e Eva no paraíso, naquele contexto onde tudo funcionava bem, onde eles não precisavam trabalhar para comer, aonde eles gerenciavam um jardim, gerenciavam apenas uma terra onde tudo funcionava e tinha como principal obrigação dar os nomes. Eles tinham uma verdade. Olha, vocês comam de tudo que vocês quiserem, é tudo livre, vocês têm liberdade aqui, mas não comam daquele fruto, que aquele ali é o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aquele ali é a árvore da vida. Então esses dois vocês não comam, o resto é tudo de vocês. Eles tinham uma verdade, eles tinham um direcionamento, eles tinham uma verdade de Deus. O pecado, ele significa que essa lógica da verdade de Deus foi invertida. E quando o diabo, através da serpente, mentiu e enganou, ele trocou a verdade de Deus por uma mentira. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. E assim, nós temos vivido desde o princípio, trocando verdades de Deus por mentiras, em todas as áreas da nossa vida, trocando verdades de Deus por mentiras. O pecado original, ele traz para a gente a seguinte dinâmica: eu, pecador, não confio mais em Deus, porque eu dou conta da minha existência, eu não preciso da sua verdade, eu tenho a minha verdade. E aí desde então a humanidade vem relativizando todas as verdades, vem relativizando tudo e colocando a nossa consciência como balizador de tudo e colocando tudo aquilo que eu acho que me convém como verdades absolutas. E eu deixo de confiar em Deus, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E se o pecado é eu trocar a verdade de Deus, eu não confio mais naquilo que Deus tem para mim, eu deixo de acreditar em Deus. E a história humana, a história das nossas vidas, tem mostrado, quando a gente olha para a história da humanidade, que o homem desde sempre abandonou a verdade de Deus e tem tido uma existência, uma vida onde a mentira, o engano tem prevalecido. Aonde nós temos criado, através da nossa existência, coisas horríveis. O homem tem sido capaz de matar, de produzir guerras, de produzir
toda sorte de atrocidades, porque nós trocamos a verdade de Deus por uma mentira. E o pecado, ele tem feito isso conosco. Ele tem feito nós nos perdermos de Deus, nós nos perdermos de nós mesmos e tem feito nós nos perdermos do outro. Porque o pecado, ele nos degenera. Ele degenera a nossa identidade, ele degenera a nossa vida, a tal ponto de que ele cria uma confusão na nossa existência. Ele cria uma confusão de identidade, que nós não sabemos mais quem somos, nós não sabemos mais quem Deus é, e nós pouco nos importamos com os outros. E a gente tem visto, até mesmo na nossa cidade, esses dias, né? Pessoas que brigam no trânsito, um xinga o outro, e aí o cara quebra o retrovisor do outro e ele atira no que quebrou o retrovisor. E, cara, o cara me xingou, por isso que eu atirei nele. Porque a vida não vale nada. Nós, homens, estamos degenerados a tal ponto que a vida do outro não vale nada. Nós estamos chafurdados em lama. A existência humana, a humanidade está tão degenerada, está tão perdida, está tão em crise, que nada mais faz sentido. Qual o sentido da vida? Qual o meu propósito? Para que eu existo? Para que isso? Por que eu vim aqui hoje de manhã? Essa confusão do pecado tem trazido para nós confusões extremas, crises em todos os aspectos da nossa vida e da nossa existência. Desde a nossa sexualidade degenerada junto conosco, com o pecado, a nossa moral. Quando eu digo que o pecado faz eu me perder de Deus, de mim mesmo e do outro, eu entendo que o pecado constrói um muro aonde eu não consigo ver Deus, eu não consigo olhar para mim mesmo e muito menos para o outro. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. É assim que a nossa sociedade está. E eu quero te desafiar para hoje à tarde na sua casa, você continuar refletindo sobre isso, porque eu quero gastar o nosso tempo aqui falando do perdão e da graça, mas eu quero te deixar com uma interrogação, que você leia Romanos 1 e que você reflita sobre a nossa condição humana, sobre como Deus até permite que as nossas escolhas nos levem a paixões tão levianas e a coisas inacreditáveis. Esse é o retrato de quem nós somos. Esse é o retrato de quem nós somos. Esse é o retrato da humanidade que nós vivemos. E tem virado um tabu falar sobre isso. Tem virado um tabu. Hoje em dia,
Tá difícil para a gente chegar aqui e dizer, olha, a gente está errado. Isso é pecado. Porque é politicamente incorreto. Eu chegar com meu amigo e dizer, cara, tu trair a tua mulher é pecado, é errado. Não, cara, mas eu preciso desse tempo, é uma higiene mental. Virou tudo uma bagunça e é pecado. E pecado é pecado. Pecado é pecado. Erro é erro. E nós somos esses seres humanos degenerados. Degenerados. Somos nós. Esses são quem nós somos. Leia Romanos, o capítulo 1, na sua casa e reflita. Se enxergue. A Bíblia nos serve como esse espelho existencial. A Bíblia é o balizador e não a sua própria consciência do que você acha que pode ou que não pode fazer. Poxa, mas eu acho que isso aqui não tem nada demais. O nosso achismo não importa. Se como comunidade de fé nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, use a Bíblia como espelho existencial para a sua vida. E lá você vai encontrar resposta. Então essa é uma tarefinha de casa. Tá bom? E no meio dessa confusão toda, a gente vai ver que Deus ele conserta essa situação de uma forma magnífica. Lá em Romanos 3, 21, lembra que eu pedi para você ler Romanos 1 em casa? Eu vou ler Romanos 3, do 21 ao 24. Eu trago para a gente a leitura na versão A Mensagem. Essa semana eu estava falando com um amigo e ele falou assim, pô, essa versão A Mensagem é como se a versão normal fosse uma televisão de tubo e essa versão A Mensagem fosse um negócio em 4K, né? Eu achei muito interessante isso. E aqui é como se fosse em 4K, que é para a gente ver todos os pixels, né? Onde você vai poder ter um entendimento bem apurado. Como é que Deus atuou nessa degeneração humana? Diz assim Romanos 3, 21, na versão A Mensagem. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa de Deus, a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele. Um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio
de Jesus Cristo. É a graça. É o perdão e a graça. Nós, seres tão degenerados, pecadores, que produzimos as coisas mais horrendas. Porque o pecado não é uma questão comportamental, é quem nós somos. Mas Deus resolveu isso por nós. E é interessante porque Deus vem cuidando e resolvendo isso por nós desde o Éden. Porque Ele tinha dado uma ordem. Olha, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. E quando Adão e Eva comem o fruto e Deus chega lá no final da tarde para vê-los, Ele poderia ter fulminado eles ali. Vocês desobedeceram, mas não. O primeiro evento da graça. Hein? E Deus ainda fez a roupa para eles. E aí tem uma questão simbólica nisso, porque eles estavam vestidos com folhas e Deus fez roupa de pele de animal. Então eu posso supor que um animalzinho morreu. Houve um sacrifício pelo pecado para Deus fazer a roupa para eles. E Deus vem tentando consertar desde sempre. Porque a gente virou as costas para Ele. A gente, aqui em Adão, nós viramos as costas para Deus. E desde o Éden, Ele vem manifestando a graça, o amor, e dizendo que Ele quer, que Ele nos quer perto dEle. O Evangelho como poder de Deus é a boa nova de que você deixa de ser um homem e uma mulher degenerados para serem um com Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Seres inescrupulosos, seres ruins, que através da graça nós deixamos de ser monstros, pecadores, para sermos redimidos e sermos um com Cristo. Ser um com Cristo significa que muitas vezes lá no seu lugar de atuação você vai ser o único Cristo que aquelas pessoas vão ver e vão ter acesso. Você vai ser a única notícia de que Cristo existe, de que Ele nos salva, de que Ele faz por nós, lá no seu ambiente, onde as outras pessoas não vão ter acesso. E em todo esse contexto da graça versus a nossa pecaminosidade, Cristo ele chega para quebrar essa nossa mentalidade religiosa, essa nossa mentalidade onde a religião impõe para a gente a lógica da obrigação e do benefício. E aí a gente vive numa lógica onde eu tenho uma obrigação religiosa para mim ter um benefício de Deus. Bem, então eu vou dar o dízimo
para mim não ficar, para o gafanhoto não comer o meu dinheiro todo. Então eu vou dar aqui essa minha roupa para abrir espaço no meu guarda-roupa para Deus mandar roupa nova. Eu vou então ter uma lógica de obrigação e benefício que é uma lógica religiosa, que é uma lógica de uma mentalidade pecaminosa, que é de uma mentalidade onde deturpa a verdade de Deus, onde a gente troca a verdade de Deus pela mentira e a gente vive nessa lógica pecaminosa, nessa lógica religiosa, dessa mentalidade que oprime e escraviza. Uma mentalidade, uma lógica que oprime e escraviza. E a graça é o oposto disso. A graça é o oposto do mérito. A graça é a disposição unilateral de Deus, Todo-Poderoso, é a disposição unilateral dele de nos abençoar. É uma coisa que parte dele, não parte de nós. A graça veio dele para nós. É um movimento que ele fez em nossa direção. Mesmo quando nós rejeitamos a ele, mesmo quando nós viramos as costas para ele, ele continua nesse movimento de nos buscar. E a Bíblia narra essa história do movimento de Deus sempre ao nosso favor, com graça, com graça, com graça, com graça e mais graça. E é interessante porque as religiões, todas as religiões, vivem na lógica da obrigação e do benefício. O único lugar, olhe para mim, o único lugar onde você vai ouvir falar de graça é no cristianismo. O único lugar onde você vai ouvir falar de graça é no cristianismo. Porque a graça contraria a lógica pecaminosa e a lógica da mente humana, onde eu preciso fazer para ter. Você me entende? Faz sentido para você? Você já ouviu algum outro lugar onde fale de graça? Reconhecer a graça que vem na minha vida significa não julgar e não condenar. Quando eu reconheço a graça que tem me alcançado e que eu tenho vivido, a minha atitude, ela tem que mudar para uma atitude de não julgamento e para uma atitude de não condenação com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que estão trocando comigo. Porque a graça, ela traz gratidão, a graça, ela traz solidariedade e a graça, ela traz esperança. Porque eu reconheço do que Ele fez por mim, esse movimento que Deus fez por mim, então eu sou grato. E depois que eu entendo esse movimento que Deus fez por mim e eu sou grato, eu me solidarizo. Essa graça com os outros. E o melhor, eu levo esperança quando eu estendo essa graça. Para aqueles que não têm esperança, para aqueles que nunca ouviram falar do amor de Cristo. Essa é a graça que nos alcançou. Essa é a graça, onde eu levo esperança para quem não tem esperança. Então a graça, ela tem produzido isso em nós, ela tem que produzir isso em nós. Hoje em dia a gente vive um tempo onde muita gente tem banalizado essa graça. Não é verdade? As pessoas até entendem esse movimento de Deus, entendem essa graça e eles começaram a banalizar isso, a fazer com que fazer as coisas de qualquer jeito. Ou, não, cara, é assim mesmo e a gente tá tudo bem, porque a lógica da obrigação e do benefício foi quebrada através da graça, então
as coisas são de qualquer jeito. Mas tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele fala sobre a graça. E Bonhoeffer, ele cunha um termo que chama graça barata. Preste atenção no que Bonhoeffer fala sobre a graça. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz e a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. A graça que nos alcança, ela também traz para nós responsabilidades. Não é porque é de graça para nós que é de qualquer jeito. Até porque, deixa eu te contar um segredo. Alguém pagou para ser de graça para você. Sabe quem pagou? Jesus. E pagou um preço alto. E pagou caro. Então nós não podemos baratear a graça. Porque a graça requer de nós arrependimento, confissão de pecados, discipulado e cruz. Cruz. Porque a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado, ela é uma graça que não faz sentido. E nós falamos tanto de graça aqui. Nós falamos tanto de sermos uma comunidade relacional, onde essa graça tem que permear os nossos relacionamentos. E mais uma vez você ouviu daqui hoje, também no Momento Comunidade, a gente falando sobre isso, que eu quero trazer para você alguns eventos práticos da graça que nós temos vivido ao longo da nossa história como comunidade. E eu quero te dizer como é que essa graça tem funcionado aqui no nosso meio. Quando nós começamos a Comunidade Viva, eu não estava aqui, mas posso falar nós, né? Porque é tudo nosso aqui. Então, não se constranja de dizer nossa. Quando nós começamos a Comunidade Viva, em algum momento, teve uma reunião para falar sobre a nossa adoração e tal, e chegaram a uma concordância de que a adoração ia ser uma coisa mais acústica, ia usar aquele carrom e que não ia usar bateria. Mas por que não? Porque a gente quer ser um estilo mais acústico. E aí, certa feita, apareceu um rapaz aqui na Comunidade Viva que ele tinha sido expulso, né, da comunidade que ele servia. E ele ficou sabendo que não, lá na Comunidade Viva as pessoas acolhem e aceitam. E esse cara veio aqui, começou a caminhar. E aí, cara, o que você faz? Eu toco bateria. Você toca bateria? Então, depois de um certo tempo de caminhada, o que aconteceu? Ele começou a tocar bateria aqui na CV. Quando a gente diz que a estrutura não é mais importante que as pessoas, é isso que a gente está dizendo. A gente tinha uma regra, mas essa regra foi submetida à necessidade de uma pessoa. E aí até hoje toca-se bateria aqui na Comunidade Viva. E esse cara que tinha sido rejeitado lá na comunidade dele, foi acolhido aqui
e foi amado e caminhou com a gente. Algumas pessoas estão rindo aí que sabem quem é, né? E o motivo dele ter saído lá da outra comunidade é porque ele tocava não só em igrejas, ele tocava Porão do Alemão e etc. Mas aqui ele foi muito bem-vindo. Tem uma outra história sobre essa graça e sobre como nós somos uma comunidade real. Certa vez, na hospitalidade, a hospitalidade tem uma regrinha para o negócio funcionar bem, que a gente pede que as pessoas cheguem... antigamente era 8h30, não é, Amanda? 8h30. E aí essa pessoa chegou aqui na comunidade, já estava aqui com a gente, quero servir, entrou na hospitalidade, e aí o marido dela não vinha para a comunidade. E aí ela falou com a pessoa que era líder, olha, eu quero participar, mas eu não sei se eu posso, porque o meu marido só vem às vezes, e aí se eu sair de casa ele não vem depois, então eu prefiro chegar um pouco atrasado para vir todo mundo. E a gente falou assim para ela na hospitalidade, não tem problema, você é da hospitalidade, no dia que você estiver na escala, a hora que você chegar, você começa a servir com a gente. Isso é colocar a pessoa acima da estrutura. Mais um exemplo prático dessa graça que tem que permear os nossos relacionamentos. Quando nós começamos também a Comunidade Viva, ela já começou com esse coração missionário ribeirinho. E nós tínhamos o entendimento que para ir para viagem missionária, a pessoa tinha que ser crente, servir na igreja, fazer parte. E numa das viagens, um rapaz teve uma situação e ele tinha acabado de chegar aqui, estava conhecendo tudo, pediu para ir. E ele foi, isso acho que se não me engano, a primeira viagem da CV. E ele foi nessa viagem e quando voltou, ele continuou vivendo a experiência comunitária e começou a ter a vida dele transformada. Porque nós, como comunidade, olhamos para a pessoa e não olhamos só para a estrutura. A estrutura serve as pessoas e não as pessoas servem as estruturas. Uma das coisas que nós abominamos aqui, como comunidade, e é sempre falado, que é o pecado da fofoca. A fofoca, a maledicência, a gente sempre trata isso com muito rigor. Nós também temos um caso recente de uma pessoa que usou a língua de uma forma indevida e ela não foi colocada para fora da comunidade. Pelo contrário, ela foi confrontada, ela foi amada, pessoas caminharam com ela e ela voltou para o nosso convívio. Essa é a graça que tem que permear os nossos relacionamentos. Essa é a graça que tem que transbordar da sua e da minha vida para com as pessoas que estão dos nossos lados aqui agora. Essa é a graça que alcançou a mim e a você e que tem que reverberar nas nossas vidas para alcançar os outros. E quando a gente fala que os relacionamentos são mais importantes que as estruturas, eu não estou dizendo que nós vamos descartar as estruturas. A fofoca continua sendo
muito ruim, e a gente vai tratar caso a caso. Ir para a viagem missionária também, e todas as nossas outras estruturas, mas elas são estruturas de graça. São estruturas que servem as pessoas e não as pessoas servem as estruturas. Os nossos relacionamentos horizontais, precisam ser de perdão e graça, assim como é o nosso relacionamento vertical com Deus, com o Criador. O mesmo relacionamento, o mesmo perdão, a mesma graça que você tem recebido do Pai, que tem transformado a sua vida, que tem feito você viver, esse mesmo perdão e essa mesma graça tem que ser espalhada nos seus relacionamentos, lateralmente, com as pessoas que você se relaciona. O perdão e a graça tem que ser a marca da sua e da minha vida. É isso que Deus tem contado conosco, para que a gente transborde essa graça. Enquanto o pessoal da adoração chega junto aqui, eu queria compartilhar com você uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração sobre a nossa comunidade. Diz assim: o pecado não congestiona o fluxo de graça, da graça de Deus sobre as nossas vidas. O que congestiona o fluxo da graça é o legalismo e a religiosidade, porque eles impedem o movimento transformador do Espírito Santo na comunidade. Não é o pecado que impede a graça de Deus nas nossas vidas. É o nosso legalismo e a nossa religiosidade. Que nós possamos quebrar esse ciclo, essa mentalidade legalista e religiosa, que faz parte do nosso ser, que faz parte de quem nós somos. O pecado nos arrasta para isso. Porque se o pecado cortasse o fluxo da graça de Deus, Deus não tinha feito roupa para o homem lá no Éden, e Deus nem tinha mandado Jesus. Jesus veio, todos nós como pecadores. E se o pecado cortasse o fluxo da graça de Deus, aonde abunda o pecado não superabundaria a graça. E a graça tem superabundado nas nossas vidas. Mas o legalismo, a religiosidade, essa sim, te prende, te amarra e impede o movimento do Espírito Santo nas nossas vidas, que é quem transforma o homem, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos desfrutar dessa graça com responsabilidade, sem baratear a graça, mas tirando todo o legalismo, toda a religiosidade, todos os tabus e vivendo essa maravilhosa graça que tem nos redimido. Você canta com a gente?